Atenção, companheirada do bem, companheirada que luta pela felicidade do próximo, companheirada que defende o amor ao próximo, companheirada que acredita no verdadeiro Messias. Messias que combateu a ganância, Messias que deu uma lei, trouxe algumas recomendações. Dentre elas, ele fala que nós devemos amar ao próximo como gostaríamos de que fôssemos amados. Então, após esse preâmbulo rápido, fraterno e amoroso, uma homenagem ao nosso querido Mahatma Gandhi, que fez ontem, dia 30 de janeiro, 71 anos, aonde, olha as pessoas dando positivo lá já, que legal, onde o Mahatma Gandhi provou que o amor, a não violência, o ahimsa, o amor universal, ele pode ser praticado, e praticado contra a truculência, contra a violência, não é? E tem um livrinho dele chamado 100 Pensamentos Seletos de Gandhi, que o prefácio quem faz é Albert Einstein, e ele fala assim: futuras gerações dificilmente acreditarão que passou pela face da terra em carne e osso um homem como Gandhi. Dirão que é um mito, não é? Então, após essa pequena abordagem, eu vou passar a palavra para o nosso companheiro Furtado para fazer as suas considerações iniciais. Com você, Furtado. Boa noite, boa tarde, né? Eu sempre fico emocionado com as palavras do companheiro Ivan, até porque são os exemplos, né? No mundo hoje que nós vivemos, onde predomina a ganância humana, não há respeito pelo ser humano hoje, e a gente vê esses lances que estão acontecendo, não só em termos de violência, mas também em termos de não se ter a capacidade, a dignidade e o respeito pela vida, né? Não só em função dessa situação que está acontecendo em Minas Gerais, nós somos inclusive solidários, mas entendemos que ali aconteceu foi uma falta de responsabilidade, e vamos sempre fazer essa crítica, porque uma vida humana é muito mais importante que qualquer coisa no mundo, e já se foram em torno de 99, né? Então essas agressões que aconteceram para a vida humana e também para o meio ambiente, que a gente espera que as pessoas hoje tenham um pouco mais de dignidade no traço do bem comum. Companheiro Davi. Com pesar, né, que a gente vamos divulgar o nosso trabalho nesse programa, mediante essa situação da ilegalidade formal. Já está formalizado mais uma forma de ser ilegal legal. Aguardo aí a audição de vocês, os agradecimentos. Vamos para o nosso programa. Companheiro Ivan. Boa tarde, companheiros. Nós estamos um pouco tristes, né? Mas nós temos que saber que no Brasil existe um Deus. Porque aquela criança ficou 4 dias enterrado e saiu solidário, o bombeiro ficou muito solidário, chorou. Aquilo chama-se de obra de Deus. E quando Deus quer, as coisas acontecem. Eu tenho certeza que ainda vai ter muita gente viva ali ainda, porque Deus quer. Não adianta de querer fazer com as mãos da gente e Deus disser que não, porque Ele que dá a última palavra. Eu agradeço essa oportunidade e vamos em frente. Companheiro, nós estamos na nossa transmissão de número 322, que abrange o intervalo de 25
a 31 de janeiro de 2019. E do ano, essa é a sequência desde a nossa história, desde o primeiro programa. E do ano hoje é a nossa 5ª edição. E como não poderia deixar de ser, antes de nós entrarmos no nosso programa em si, nós temos um comentário a fazer sobre Brumadinho, não tem, deputado? O que é que se sabe? Olha, o que se sabe, e o que está se lendo nos jornais, nos meios de comunicações, essa tragédia que aconteceu em Minas Gerais, na cidade chamada Brumadinho, né? Onde ali me parece, não me falha a memória, moram ou habitam em torno de 20 mil pessoas. Não sei precisar com isso aí, né? E é lamentável, né, que até a tarde de ontem, quarta-feira, 99 corpos foram resgatados da região atingida pelo rompimento da barragem do Vale na mina Cóigo do Pejão, em Brumadinho, município na zona metropolitana de Belo Horizonte, segundo o governo. Entre as 29 mortes, 99 mortes confirmadas até o momento, 57 corpos foram identificados de acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais. Pelo menos 259 pessoas continuam desaparecidas. É aí que entra o maior pesar, a maior tristeza, rapaz, é de você ter 259 pessoas desaparecidas e você ter também corpos não identificados, né? Como hoje lá no helicóptero. Isso aqui são dados do dia 30 de janeiro até as 18 horas e 26 minutos. Já pode ter mudado muito isso aí, né? Agora o Davi, olha só, há quanto tempo aconteceu em Mariana também uma tragédia? Quanto tempo tem? Faz muitos anos isso? Muitos anos não, foi logo ontem, né? 3 anos, né? E aí a gente compara o meio ambiente com uma margem muito maior de 3 anos. E dentro dessa perspectiva, desse acidente de Mariana, a gente podia ter um laboratório vivo de uma forma de aprendizado proativo para evitar várias outras circunstâncias. Mas pelo que eu sei, pelo que eu li, o IBAMA, em 2014, já tinha falado de algumas dessas represas. Tragédia anunciada, então. Isso. Então, por isso que na minha abertura eu falei que era o jeitinho do jeitinho, da forma de se adaptar às coisas que a gente sabe, conhece, mas não vale a pena olhar. Aí acontece, o Papai do Céu mexe com a mão, né? Não é que ele queira ver os corpos, porque até Mariana foi um pouco menor, mas esta aí anuncia uma coisa muito maior, inclusive o maior número de animais ao redor dos sítios, das fazendolas, e essa situação que se encontra por falta de competência da empresa, do diretor, do presidente, que tinha que ter tomado atitude e aprender com Mariana toda a precaução e a segurança que teria que ser feito daquela época para cá, e agora vai ter que redobrar daqui para frente toda essa situação. E uma mercadoria rica em vários compostos metalúrgicos que poderia ter sido reprocessado e depois o rejeito do rejeito poderia ter encaminhado para beneficiamento de manufaturas na área de concreto, de piso, de meia calha, Davi, de tijolo. Esses resíduos valem alguma coisa ou são lixo? Isso é uma riqueza que nem eu lá no garimpo a gente fazia. Tirava a primeira leva de ouro e guardava aquele resíduo para repassar de novo. Então, era um pé de meia da empresa que gerava lucro, gerava dividendos, né? Agora, a empresa poderia tirar primeiro a primeira leva já para fazer dinheiro. Então, Davi, eles são incompetentes, ou são cruéis e incompetentes. O que eles são?
Olha, amigo, eu posso te resumir isso, que é uma covardia contra o Brasil e contra a sua população nacional. Porque lá no Pará, lá no Maranhão, está tendo derramamento de caule de rejeito, que a água fica leitosa, a água fica amarela, lá nos quilombolas, lá nos ribeirinhos, lá na agricultura familiar, e os caras estão cheios de alergia, estão cheios de situação, e a gente está falando aqui de Brumadinho, está falando de Mariana, quando lá em cima o bicho já está pegando há muito tempo. Então, Davi, ele tem um jornal chamado Sentinela Ambiental e uma ONG muito respeitada, chamada Sentinela Ambiental. Aí vou perguntar para o Furtado o seguinte: Furtado, eu imagino que a tragédia de Mariana já se consolidou, né? Já está tudo resolvido. Esquecido. E as pessoas já foram até indenizadas. É verdade, Furtado? Que já foram indenizadas também? Olha só, companheiro, a sua pergunta é super interessante e a gente fala o pedido dos jornais, né? A gente fala o pedido dos jornais. Mariana, aconteceu esse fato há 3 anos. Como saiu dos jornais, caiu no esquecimento. Se esqueceu. Caiu no esquecimento. Esse papo de indenização, isso não aconteceu, companheiro. E a coisa mais grave, companheiros, é que essa empresa que está falando, que está nos jornais, está sendo provado. Ela tem não sei quantas multas, e essas multas resultam em torno de 700 milhões, 833 milhões em multas, que não foram pagas. E se não foram pagas, porque alguém não cobrou. E se alguém não cobrou, foram os órgãos competentes que não cobraram. E agora acontece esse lance aqui, que devia, como muito bem falou o companheiro Davi, ter como exemplo Mariana. Só que Mariana caiu no esquecimento, como também, apesar de todas essas mortes, que hoje está em torno, hoje agora talvez já tenha havido até correções, né? Porque isso é feito todo dia, provavelmente no final do dia haverá correções. Já está em torno de 99 vidas que foram perdidas por irresponsabilidade. A gente não pode deixar isso acontecer. Covardia e irresponsabilidade. Aí quando se faz um ato, se joga o poder público em cima daquelas pessoas que estão fazendo o ato. Porque o poder público não vai em cima dessa situação. Porque é omisso, companheiro. Aí quando você faz crítica, é porque você é comunista, é terrorismo, é agressivo. São quantas vidas que já foram perdidas? Acharam um braço lá, não sabem de quem. Aí vai ter que fazer um DNA. Para poder tentar identificar a pessoa. Mas essas pessoas lá, muitos deles viviam de pesca, né? E essas pescas, eles estão pescando em áreas já resolvidas, áreas que não tem contaminação nenhuma, Davi. O quê? Isso aí vai levar uns 10 anos. Isso tem que passar vassoura todo dia. Tirar, fazer a dragagem, fazer o selecionamento da limpeza das margens, as raízes das árvores que são aquáticas. Tem que fazer toda essa transição, tem que fazer uma higiene, tem que higienizar o rio, cara. Impressionante, isso não é da noite pro dia, porque esse pó é cola, é um pó que vem todo já fino. Mas Ivan, tem alguma observação aí com relação a essa impunidade? Eu acho o seguinte, eu estou com 84 anos, eu quero falar para vocês que isso aí é falta de governabilidade. Se o governo tomar uma providência, igual em países aí, vai fazer isso no Japão, vai fazer na China, Estados Unidos, porque o governo nosso aqui é muito devagar. Talvez agora com o novo governo, talvez o Brasil tome um rumo diferente. Estou entendendo que vai tomar um rumo diferente. Eu acho que ele vai tomar uma medida diferente, porque o general já falou que por ele demitia todo mundo da empresa. Da diretoria, né? Mas como ele não pode fazer isso, tem que fazer um monte de coisas e tal, quer dizer, então vamos ver o que vai acontecer agora, porque isso aí seria um modo de o Brasil sobreviver. Porque isso aí, essa resina aí vai matar muita gente. Muita criança que nascer agora vai nascer com problema. Porque ainda falam em higienizar os animais, alimentar os animais. Mas esses animais vão ter que ser
sacrificados. Exatamente. É todo contaminado. Né? Tudo Isso. contaminado, porque ela é uma área ali que está toda ela contaminada. Tem que fazer uma limpeza geral, todo dia e toda hora fazer aquela limpeza geral para poder voltar ao que era há 2 anos ou 3 anos atrás. Porque isso aí é balela, companheiro Ivan, isso é balela. Aí a Só- gente vê. É. Entendeu? Isso aí, então, o governo tem que tomar uma providência enérgica. Cobrar, como já fizeram, já reter o dinheiro deles todos, quer dizer, ela não pode tirar um tostão, porque o governo já pegou o dinheiro já, entendeu? Ele não pode pegar, meter a mão no dinheiro não, porque eles estão devendo para a União. Quer dizer, a União agora que tem que fazer todo esse projeto. Atualizar essas multas, né, Ivan? Exatamente, essa é uma multa de 700, mesmo 1.400.000. Mas nós estamos falando de empresas diferentes ou é a mesma empresa? É a mesma empresa, tanto uma como o outro, tudo é a mesma empresa, só dividiu. É como se fosse você aqui e a gente do outro lado, mas é a mesma empresa, tudo é a mesma empresa, tudo é Vale, tudo é Vale. E Então- Deus, e o dinheiro que a Vale ganha, está onde esse dinheiro? Mas, cá, mas tem um detalhe importante. Sim, Esse governo que está aí está com o discurso de privatizar tudo. certo. Privatizar tudo. Né? Porque o Estado ele é incompetente Exato. a ser gestor. Mas a Vale é privatizada ou é estatizada? A Vale era estatizada, né? Não, é privada. É empresa privada. A Vale é A Vale privada. A Vale é empresa privada. Foi vendida. Foi doada pelo pelo governo Fernando Henrique Henrique. Cardoso. Doada. Foi Uma doada. parte. Foi Foi doada. doada uma parte. Foi doada. E então, na medida em que ela foi doada, significa que o empresário, o grupo empresarial que assumiu, era um grupo empresarial competente, muito mais competente que o Estado. Não é? Só que nós nunca soubemos de nenhum acidente de um porte, de uma magnitude dessa, quando era estatal. Se a Petrobras pingar uma gota de óleo na Bahia, no oceano, é um escândalo. É um escândalo. É um escândalo imenso, porque querem acusar Petrobras. a todo o patrimônio do povo brasileiro como incompetente, né? É. E, no entanto, as empresas estrangeiras fazem o que querem, e nós não temos aqui nenhum poder constituído capaz de limitar esse avassalador, essa avassaladora ganância que nutre essas empresas. Então você vê, o porta-voz da Defesa Civil, lá de Minas Gerais, o Tenente-Coronel Flávio Godinho, ele disse, o que ele disse, Furtado? O que ele disse que é assustador? É assustador o que ele disse, companheiro. Puxa vida, é tão assustador que a gente fica até constrangido de ler isso aí, né? Mas ele falou, e está publicado, ele disse o seguinte, que um ônibus foi localizado próximo à área administrativa da Vale e que haveria mais corpos dentro dele. Dessa forma, o trabalho do Corpo de Bombeiros continuará à noite adentro e o número, olha, preste bem atenção, preste bem atenção, e o número de vítimas deve subir. Por isso que a gente está falando que a leitura que nós estamos fazendo aqui da correção de ontem, né? Hoje provavelmente haverá outra correção. E as buscas haviam sido interrompidas na madrugada de domingo, quando técnicos da mineradora informaram que havia risco eminente de rompimento da barragem B6. É possível Foram que haja... retomadas por volta das 15 horas. É possível ainda, está se falando ainda em riscos iminentes da vida. Então, até os É bombeiros. assustador isso, né não? Então, mas já tem o pessoal de apoio ligado diretamente ao acidente que já estão passando mal, já estão tendo convulsão, porque o gás multiplicado com aquela lama e o sol em cima cria um gás, uma fermentação que a pessoa não aguenta ficar nesse ambiente. O ambiente Altamente insalubre. Né? insalubre com várias tendências de coração, de respiro, de várias outras condições. E aí, como é que a gente faz para tentar levantar esses 259 que ainda estão desaparecidos? É verdade, Davi. Te vê o seguinte, olha só, tu vai lá para Mariana. Então nós temos um depoimento de um pescador chamado Braz Clarindo Filho, de 47 anos. Em condições normais no ambiente,
esse pescador, ele ganhava cerca de 27 mil reais por mês, com 2 barcos de pesca que ele tinha, né? Nos últimos 3 anos, quer dizer, após esse covarde ataque da ganância e dos empresários gananciosos e irresponsáveis, como fala o nosso grande Furtado, né? Então, desses 3 anos para cá, ele deixa de ganhar 27 mil reais por mês, né? E hoje ele tem, né, uns bônusinhos que pode chegar a quanto? De 27 mil pode chegar a quanto? 3 mil. 3 mil. A 3 mil reais. Quer dizer, então, Bom, como você muito bem falou, bônusinho, né? Bônusinho, que pode parar. Até ainda é diminutivo, né? é verdade. Diminutivo, é verdade. uma situação. Quer dizer, esse pescador aí é um dos milhares de pescadores de Minas Gerais e do Espírito Santo que foram afetados por esse desastre que ficou conhecido como a tragédia de Mariana. Furtado. Olha, Furtado, como a coisa é lamentável, né? E o acidente, esse acidente ocorreu no dia 5, olha só, 5 de novembro de 2015, né? Olha lá, 34 milhões de metros cúbicos de rejeito. Fala, Davi. Então, aí você olha para o Congresso e você olha para o Senado. E você vê que nem da agora, e muito menos de Mariana, há 3 anos atrás, eles mexeram a bunda da cadeira, desculpem, para tomar uma atitude correta pela nação, pelo Brasil. Esses safados que estão lá em Marília, que estão lá no Congresso, estão no Senado, não estão nem aí para os acidentes, para os mortos e para o inerte, para a natureza, para o meio ambiente. Ainda querem fazer um montão de movimento aí, nos quilombolas, nos agricultores familiares, nos ribeirinhos, caiçara, nos índios. A gente mexe com isso tudo, a gente cutuca isso tudo e sabe que não é bem assim. O subsolo é rico porque Papai do Céu deu. Agora, se a gente não tiver comida, ambiente limpo e tal, a gente vai ficar doente, produto químico de laboratório para remédios, e não vamos conseguir resolver a vida dos nossos brasileiros. Mas as mineradoras, por acaso, essa mineradora, elas financiam alguma campanha política? Muitas, né, deputado? Olha, e até lamentável falar isso aí, né? Nosso político, né? Nosso Brasileiro. Político. Não, até, Davi, eu já discordo um pouquinho de você no que você diz que eles não fazem nada. Porque fazem sim. Querem fazer a reforma da Previdência Social. A 7ª reforma. Como? Já fizeram 6. Essa é a 7ª. E nós, eu não sei, eu não E deu um detalhe, 7 é conta de mentiroso. 7 é conta de por isso que não sai. Essa é a 7ª período 17, entendeu? Quer dizer, então, só ataca trabalhador. Nós não estamos vendo falar da reforma de atacar, por exemplo, esse aumento absurdo dos juros, dessa ganância que os bancos fazem conosco. Não falam. O judiciário, Mas aí, o legislativo. também é de se entender, os bancos também sofrem muito, né? Sofre muito calor. Todo mundo vai lá. Né? E o Aí, trabalhador só causa prejuízo. O trabalhador ele jamais produz a riqueza de um país. o que atrapalha é pobre. Rapaz, Não tinha que existir pobre, entendeu qual a questão? E os bancos, Não os bancos são os pobres coitados. Os bancos, eles vivem aí de pilhas na mão. Eles têm um juro aí exorbitante, mas vivem de pilhas na mão. Há de se entender isso. Agora, o trabalhador que produz a riqueza de um país é que é massacrado, que eles querem tirar o direito do trabalhador. Voltar para a escravidão. escravidão. Só falta, até respeitando o companheiro Ivan aqui, só falta voltar o tronco. Falta voltar o tronco e o chicote, porque já estamos quase chegando lá. E você? Isso A está pior dizendo. arma hoje é a caneta. Então, mas você É a vê. caneta e a irresponsabilidade. Mas tem Então. uma pior de que a caneta e a responsabilidade. É a língua. A língua fere mais do que uma Essa é espada a pior fere. arma que nós temos no mundo inteiro, que a pessoa fala muita besteira, fala muita coisa e não faz nada. Só sabe falar, promete. Mas fazer não faz nada. Foi o que os companheiros falaram, o companheiro Ivan e o companheiro Furtado. O trabalhador,
é o sofrido. O que paga a conta. É o que paga a conta, dos bacanas, que come caviar, anda de helicóptero, vai para a praia, vai para não sei o quê, vai para os Estados Unidos, vai para a França, para a Alemanha, para poder gastar o dinheiro que o trabalhador ganhou durante o ano inteiro. Eles vão lá para gastar. E lá ficamos aqui trabalhando. Vamos para cassinos. Para cassino. Vocês imaginam o seguinte, nós tínhamos no Brasil Sim. uma empresa estatal chamada Companhia Vale do Rio Doce. Coitado do Doce. O que foi que eles Eu filmei fizeram? o Rio Doce. Acabaram o que foi que com eles ela. fizeram? Acabaram. Eles ficaram só com o Vale, para valer alguma coisa. E tiraram o Rio Doce do nome. Exato. Não conformados em tirar o Rio Doce do nome, eles foram lá e mataram também o Rio Doce. Exatamente. Né? E não conformado ainda com a água que tem no Brasil, eles querem acabar com as nossas florestas e com as nossas águas. Exatamente. Com esses derrames aí na natureza, eles estão conseguindo acabar com as nossas florestas e com a nossa... Imagina se esse detrito agora aí chega até o Rio São Francisco. Olha o que vai causar no Brasil. Não, isso não, né? No Brasil, se isso chegar até o Rio São Francisco. Lá na Samar, quantos quilômetros, Davi, que percorreu lá na Samar? 55 quilômetros de rio. Pô, Quer dizer, até a Foz. Imagina o número de pescadores, de famílias e de terceiros que dependem desse rio. é verdade. Só na filmagem que eu fiz, eram 300 gaiolas de peixe de tilápia, lá em Guacho, lá no Rio Doce. Então, o que aconteceu? Esse pessoal, como é que deve estar lá agora? Eu gostaria de ir lá. Eu estou pensando em ir dar um pulo lá no Rio Doce para fazer uma reatualização do meu filme. Quando eu filmei, estava tudo natural, tudo inerte, tudo tranquilo. Nós fomos lá fazer um trabalho, ver lá os frigoríficos de pescado, filetamento, o trabalho com o couro do peixe, com os artesãos, essas coisas todas. Fiquei lá uns 3 dias e meio, 4. E a gente sofre que essa situação acontece aqui. Eu quero perguntar para o Furtado se ele sabe quantos quilômetros que a lama percorreu. Estamos falando de Mariana, hein, Furtado? Tu tem noção quantos quilômetros que foi que a lama percorreu para chegar até o mar? De Mariana que você exatamente, está olha lá. falando, né? Olha, simplesmente ele percorreu 663 Olha quilômetros. que coisa assustadora. Até agora, né? Então eu falei errado. Eu falei só para a parte de Minas. Se você fizer uma comparação, seria Rio de Janeiro e São Paulo a distância. Mas São Paulo está para São Paulo é 400. Não, São Paulo é 400. Para as pessoas terem uma dimensão do percurso, o malefício que foi sendo feito do Rio passa direto. Rio passa de São Paulo. Passa mais 200 quilômetros. Quase Campinas. Quase Rio Campinas. Quer dizer, então isso ficou morto, adormecido. Se não tem esse problema agora, Mariana, olha. Já esquecemos. Futebol, campeonato, carnaval agora. Quer dizer, então, rapaz, olha, esse impacto teve um caráter gigantesco, rapaz. Ele, além de contaminar a água, então, olha só, além de contaminar a água, olha que coisa assustadora. Ele também soterrou, Davi. Olha o que ele soterrou. Nascente. Soterrou nossa nascente. Os olhos d'água. Matou milhares de peixes e outros animais. Quer dizer, então, rapaz, é um negócio assim que impensável acontecer isso na Noruega, na Islândia, na Suécia, na Suíça, França, Itália. Itália. França, Itália. Quer dizer, porque lá eles passaram por guerra. Sabem o valor da vida. Eles sabem o valor da vida, eles sabem quanto custa uma água, né? Por que os melhores perfumes são franceses? Por quê? Para tirar o fedor, meu irmão. Porque ele não toma banho como a gente toma. Porque não tem água, Aí criaram os melhores perfumes, são os franceses. Né? Quer dizer, então, essas coisas aqui, o brasileiro, nós não temos dimensão da fartura. Né? Aí o que eles estão fazendo? Além de mortos, além de pessoas mortas,
né? Além de milhares de outras pessoas foram afetadas também por essa lama. Por exemplo, dá exemplo de quem foi afetado aí por essa lama, vai. Olha só, pescadores, que é o caso do companheiro Davi, comerciantes, agricultores, empresários e trabalhadores do setor turístico. Aí. Olha só, setor turístico. Mas isso aí não é nada, né, companheiro? Isso aí não é nada para concepção das pessoas, né, que só tem interesse em usufruir benesses, né? Isso aí, para essas pessoas, não tem o menor interesse, que é lamentável isso aí, né? Então nós estamos trazendo isso à tona por quê? Porque o novo governo falou que para tirar o Estado, ele disse que o IBAMA era uma fábrica, uma indústria de multa. Já dividiram o IBAMA em dois. Olha só, dividiram o IBAMA em dois. Era uma indústria de multa, não é isso? Se com aquela indústria de multas Não conseguiram. eles fazem essa barbaridade no Brasil, tu imagina, esse novo governo falou o seguinte, olha só, Davi, você vai explorar aqui essa região, né? Esse minério, vai. Você com essa legislação, você vai dizer, conheço. Você sabe os riscos que tu vai correr? Sei. Você tem um projeto que vai impedir qualquer dano ambiental? Tenho. Aí você é a melhor pessoa do mundo. Aí você vai assinar esse tipo de compromisso, assumindo todas as responsabilidades. Pronto, acabou. Não precisa ir, vamos fiscalizar. Não precisa mais ninguém. A tua palavra, na frente do computador, você se a tua palavra é que está valendo. Tu imagina se isso cola, meu irmão? Pô, isso vai ser um desastre. Já tem várias outras represas na Bahia, mandaram mais 22 aí agora, iminente de Então, estourar agora. Por que isso? Porque está sendo fiscalizado. Se Agora... você tira a fiscalização e deixa o empresário se autofiscalizar num país de brincadeira como o nosso, infelizmente, no nosso país, a lei só vale para o peão. A lei só vale para o trabalhador. Entendeu? Só vale ferro no trabalhador. É isso aí. Nesses caras, esse presidente dessa empresa tinha que estar preso há muito tempo, para servir de exemplo. Ivan, tem tantas situações que a gente sabe. Você viu agora o Crivella, nunca vi ele plantar uma árvore, mas quer desmatar uma floresta para botar um autódromo. Corre na Rio São Paulo, corre na Avenida Brasil. Mas acabaram com o autódromo da Barra. Acabaram com o autódromo da Barra. Levaram para São Paulo. E agora quer fazer outro autódromo. Quer fazer outro Quer dizer, é autódromo. desmatar, que eu te falei. É o dinheiro, ele está coçando. É a ganância. E diz que é homem de Deus. Só que você tem vários deuses, né? O meu Deus não é ganancioso. O meu Deus é o Deus de amor. Dinheiro, eu sou pedra. Agora, o Deus dele pode ser, pelo ambiente que a gente vê que ele frequenta, o Deus dele não é igual ao meu Deus. Isso eu te garanto, entendeu? Meus amigos, infelizmente, tivemos que fazer essa abertura no nosso programa porque o sentimento de indignação está muito grande conosco. Nós não estamos aceitando de jeito nenhum, nós estamos aceitando essa covardia que está se fazendo com o povo lá em Minas Gerais, né? Inclusive dizem que esse presidente dessa empresa foi indicado pelo ex-senador, que agora é deputado federal, para você ver o grau de comprometimento, né? A cumplicidade, a conivência. Então, nós estamos vendo que os pescadores têm que se deslocar para outros lugares, se quiserem comer, porque já que não foram nem indenizados, quem morreu, meu irmão, que morreu. Se dane, quem morreu, morreu. Não há respeito nenhum pelas pessoas que morreram, pelas famílias que perderam os seus entes queridos, não há respeito nenhum, tá certo? E então, rapaz, hoje, os pescadores estão precisando dividir tudo que eles pescam, que seria da família deles. Isso aí. Estão dividindo com os funcionários. Porque senão, esses funcionários que trabalhavam com esses pescadores, se não tiver isso, vão tudo morrer de fome, rapaz, não é verdade? Eles tinham dignidade,
tinham modalidades de ação, de trabalho, Olha só, horário. aí você vê, a primeira parte da indenização dele estava prevista para ser pago em 16 de outubro desse ano. Desse ano agora. A primeira parte, olha só, hein? Já tem... Depois de 3 anos. 3 anos. A primeira parte, esse depositado agora em outubro desse ano, né? Mas o que foi que disse por trás da Fundação Renova lá? A entidade criada para gerir as ações de reparação não depositou valor e nem deu prazo para isso. Não é uma festa? Para companheiro Ivan, Não. companheiros da mesa. Quer dizer, o dinheiro estava no banco. Isso. Aí criaram uma empresa fantasma, que é uma empresa fantasma. Só pode ser. Pode ter CNPJ, pode ter tudo. Mas, porra, a mentalidade dos que são ribeirinhos, dos que moram lá, não precisava criar uma empresa para servir de rótulo ou de fachada para começar a mexer nesse dinheiro que há 3 anos não saiu nada. Agora também é de se entender, né, que essas pessoas têm que estudar, têm que analisar direitinho, né? E aí depende muito tempo. As pessoas, elas precisam entender que quem morreu, como muito bem falou, morreu. Quem está vivo que apodreça aí doente, né? E enquanto isso, eles estão estudando lá, de repente, papel. Ah, mas falta esse papel aqui, mas o companheiro morreu. Não, mas tem que provar que se ele morreu. Olha, é brincadeira que eles estão fazendo. Isso é brincadeira. Mas tem que fazer prova de morto, né? Tem que dar prova de morto. E dizer o seguinte, companheiro, na realidade, o que está acontecendo em Brumadinho é porque ainda está nas primeiras páginas dos jornais. Daqui a pouco. Daqui a 2 meses. De todos os jornais, de todos os meios de comunicações, de revistas, ainda estão nas primeiras páginas. Quando eles começarem a ficar lá no meio do jornal, você vai ver o que vai acontecer, companheiro. Daqui a 3 anos, está tudo esquecido. Aquelas 99 pessoas que faleceram serão esquecidas. É verdade. Isso hoje... Está se falando hoje de 99. É. Então daqui a 3 anos vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Samarco. As pessoas vão esquecer tudo, companheiro. Vão esquecer tudo. E o que foi atingido, aí essa Fundação Renova, ela vai mais uma vez estudar. Vai renovar. Vai estudar. Se com 19 mortos eles estão tendo dificuldade de fazer esse pagamento, imagine supostamente com mais de 200 pessoas. Ora, no mínimo, isso é uma brincadeira, e uma brincadeira de tremendo mau gosto, de tremendo mau gosto. E quando a gente fica até exaltado, as pessoas podem até fazer crítica. Fazem crítica porque não foi da própria família que sofreu as consequências, companheiro. Aí é fácil fazer crítica. Esse sentimento tem que ser sentimento de todo, tem que ser sentimento do povo. Quando a gente vai para a rua e faz um questionamento, vem a força nos reprimir, mas a mesma força que nos reprime, não reprime essa cambada de irresponsáveis. Isso aí, a covardia, porque o que mais me assusta é as entidades, o CREA, a OAB, o CREMERGE, as entidades para dar assistência a esse pessoal. O governo mudou, e aí, cadê esses deputados, esses senadores que vão entrar novos agora, que podiam forçar uma barra para mudar todo o discurso pela qualidade de vida, pela melhoria dos alimentos, para essas coisas todas. Já tem uma seção de agrotóxicos, de remédios aí para planta, para comida, que vai vir tudo para nosso organismo e fazer aquele somatório de gota em gota, e daqui a 5 anos é mais câncer, vai ser mais tireoide, vai ser mais outras doenças. É verdade. Davi, tem um pescador lá chamado Aguinaldo Correia, 25 anos, que ele sofreu um baque muito grande na sua vida financeira. Então, o que você pode falar sobre isso? Ele sendo funcionário, ele sendo barqueiro, né, funcionário de um barco, e ganhava R$ 4.500 por mês. Hoje ele vive de R$ 900. Absurdo. Trabalhando sem parar, se virando para ter uma conta, para ter uma comida para levar para casa. Mudou até de lugar. Foi morar em Linhares, no Espírito Santo. Ele pescava camarão da foz do Rio Doce. Agora ele subiu o rio, está em Linhares, lá em cima. Né, onde eu estive lá em Caperna. E você fala com propriedade, né?
porque a gente tem um filme de lá do Rio Doce. Vou lá, botar na praça agora, para nego ver, e vou lá fazer uma filmagem para fazer o contraponto da realidade para sacanagem. Eu acho que o Furtado teria alguma coisa para comentar também sobre as pessoas que foram afetadas triplamente, quer dizer, 3 vezes, a pessoa foi afetada 3 vezes, Quebraram as Furtado. pernas. Será que você tem alguma coisa, Furtado, para comentar sobre isso? Olha, companheiro, a gente fica até, de repente, até envergonhado falando, né? E decepcionado. Mas aí, segundo a Fundação Renova, que é uma fundação que trabalha, né? Tem muito sacrifício. Ação séria. Que está voltada. Né? Porque o que nós fazemos comentário aqui, abrimos nossos meios de comunicações para que quem quiser vir aqui, né? Até fazer o contraponto, se for interesse. Nós não nos escondemos, nós somos transparentes. A gente bota ao vivo. Botamos ao vivo e vamos fazer essa discussão. A meia-culpa nossa. Mas que a Fundação Renova afirma que cerca de 7 mil pescadores, viu Davi? Receberam indenização e apoio financeiro, totalizando em torno de 580 milhões. Então, o pescador falou isso é mentiroso. Duvido. Né? Até hoje não recebeu nada, eles foram pagados. Quer ver? Mas por que, né? Como é o nome do companheiro? Aguinaldo Correia, de 25 anos. Ele fala, esse aqui, ele diz, inclusive, através da situação dele, que isso não é o que a Fundação Renova está falando, não está batendo com a informação do companheiro Aguinaldo. Né? E nós acreditamos no companheiro Aguinaldo. Então, o pescador, o Brascarino Filho não fala isso não. Não fala isso não, entendeu? Não fala isso não. Ele estava falando aí que tomou um ferro bonito, tá certo? Perdeu os barcos. Mas por que foram afetados 3 vezes? Triplamente, vamos lá, por quê? Não, porque a entidade afirmou que está empenhada em finalizar o processo de negociação e pagamento de indenizações o mais rápido possível. Mas ela não falou que já pagou? Como é que aqui embaixo está dizendo que quer finalizar o processo de negociação e pagamento e em cima diz que já pagou. E embaixo 580 milhões. Embaixo diz que está empenhada em acelerar o processo de indenização. O dito por alguma coisa está errado. Mas o mais interessante aqui, companheiro, o mais interessante de toda essa informação é agora a Fundação Renova. Séria, olha o que está acontecendo. Olha só, a Fundação Renova afirmou ainda que há registro de pessoas que não foram afetadas e estão pedindo indenizações indevidas. Diante desse cenário, ficou evidente o que, companheiro? Não pode não. Davi mandou um abraço lá pro Carlos, olha lá. Valeu, Carlos, tudo de bom. Não pode não, por quê? Porque a vida da cidade são várias frentes de ação, de trabalho. É que nem uma governança de prefeitura, de estado ou de união. Então tem o pousadeiro, tem o quitandeiro, tem o dono do mercado, tem a dona que faz unha e cabelo, tem a farmácia, Então, o mercado é o mercado, são várias partes. Não são nem indiretos, são diretos mesmo. Diretos. Quer dizer, tem o seu camelôzinho lá, o seu aposentadozinho que vende um doce, uma bala na pracinha. Mas essas pessoas, pela Renova, Davi, ela está dizendo que são pessoas inescrupulosas e mentirosas. Porque eles estão falando que a Renova está afirmando que há registro de pessoas que não foram afetadas. Mas quais? E que estão pedindo indenização. Mas por que ele não bota aí quais os segmentos? É uma relação, né? Bota o segmento. Do pedinte, do mendigo. Mas também, companheiro Davi, desculpa, a gente fica tão. Mas também eles não fazem um diálogo com a Renova. Esse que está o problema aqui. Olha, é evidente a necessidade da reformulação da política vigente por meio do diálogo e da construção participativa com os órgãos competentes e as comunidades atingidas. Olha que beleza. Coisa linda, né? Escrita é bonita, né? Mas tem um defensor público lá do Espírito Santo, defensor, chama-se Rafael Portela, né? Onde ele fala, rapaz, que o número de requisições de indenização é muito maior do que provavelmente tenha sido pago.
Quantas escolas foi afetadas? Quantos pais deram? 51.400. Meu amigo, 50, olha só. Acabou Imagina a uma cidade, família de 4 pessoas. Né? Então. Eles estão aqui em 51.400 famílias. Famílias. E as famílias do interior, normalmente não são 4 pessoas. Não. É muito mais. Muito mais. Então, se são 51.400, se você multiplicar só por 4, Por quatro, já dá 200. mais de 200.000 pessoas, rapaz. Então. Tá certo? Então, essas pessoas pediram para reparação pelos danos causados pela tragédia, né? Aí, olha só, por que tem esse número todo? Porque esse número, ele não abrange só pescadores da vida. É isso que eu estou falando. Olha lá, abrange comerciantes, artesão, agricultores. Tá vendo? Porque tem um meeiro, tem um de terça que trabalha na chacrinha, lá na fazendola. Então, o dono da terra, ele faz as frações de produção agrícola, de subvenção anual das suas coletas, para receber um recurso o ano todo. Eu vou perguntar para o Furtado se é fácil mensurar, Furtado, os danos que foram causados. É fácil mensurar esses danos? Olha só, companheiro, é muito difícil mensurar os danos pela quantidade de categoria de profissionais. É o que o Davi falou agora. É isso aqui que o Davi falou, quer dizer, o pequeno, aqui não se mistura se é pequeno, se é grande, são pessoas que foram atingidas. Mecânico. Independente até da própria atividade humana, né? No interior. Que foi atingido. A pessoas afetadas até 3 vezes, porque eram pescadores, artesãos e comerciantes. Diz o advogado, que o Ivan citou lá em cima, mas há um formalismo excessivo na análise dos casos de cadastro, muito mal feitos e que acaba por atrasar todo o processo. Aí você vê. O tema é Brumadinho. Respondendo aí para o teu meu público-alvo aí. Porque né? você vê, no interior, existe muito pessoas que andam de bicicleta, senhoras, jovens, e a cavalo. E tem a loja que como é conserta que ficou? a bicicleta. Como é que Tem lá ficou o as ferreiro. oficinas? O ferreiro que bota as ferraduras, conserta o eixo da carroça, da charrete. Esse pessoal não conta, gente? Pelo amor de Deus. Não. Aí você vê, e tem região mais pobre lá, Davi, que isso aqui entristece a gente. Tem região mais pobre que as pessoas nem sabem. Olha lá, contado. As pessoas desconhecem que tem direito à reparação. Aí você vê. Cadê o prefeito? Cadê o vereador? Aí entra a defensoria, que tem ido lá nessas comunidades para explicar às pessoas, né, que elas precisam perseguir o direito que elas têm. Quer dizer, é tão triste, tão cruel, tá certo? E esse tema é um tema que vai demandar da gente vários programas, né? E nós precisamos entrar agora, então, a vida do teu companheiro, nós vamos entrar agora no tema do nosso programa, no formato do nosso programa, que passa, isso está dentro do nosso formato, porque nós falamos aqui que nós queremos fazer parte da história, que a história oficial não conta, né? Então isso aqui que nós estamos falando, ninguém está comentando isso por aí. Não. Ninguém está comentando. Mas nós vamos lá buscar. Vai na praia, vai nas praças, vai nos pontos de ônibus. Então, olha só, voltando para o nosso programa, que vai ficar disponível o conteúdo total, links, vão ficar tudo disponível lá no Facebook, né, por esses dias, e depois vão ficar disponível também no site professorivanluiz.com.br, que tem um link com um blogspot que fica tudo lá disponível, tá certo? Então, companheirada, e também eu peço para se inscreverem no meu canal no YouTube, que é Ivan Luiz, youtube.com/c/Ivan Luiz, tá certo? E nós precisamos desse apoio, dessa troca de diálogo, né? Esse diálogo com a categoria, com todos os nossos amigos. Furtado, nós fizemos aí destaques de pessoas que foram pessoas assim, da maior importância para a cultura brasileira. Por exemplo, Furtado,
no dia 25 de janeiro, nasce um compositor, arranjador, tá certo? Instrumentista, filho de Jorge de Oliveira Jobim e de Nilza Brasileiro de Almeida. Nós estamos falando de quem, Furtado, que nasceu lá na Tijuca, pertinho de você? Antônio Carlos Brasileira de Almeida de Jobim. Fantástico, É né? nada mais do que o nosso grande Tom Jobim e da Garota de Ipanema. É verdade. Ele nasceu na Tijuca e depois, claro, ganhou dinheiro, Ganhou e tal. o mundo, né? Aí mudou para Ipanema, isso em 1931. Né? E lá ele viveu com seus avós maternos, né? Mimi e Azor. Né? Isso é bacana. O conteúdo também vai ficar lá disponível. Todo conteúdo aqui, né? Mas no dia 26, meu amigo, tem uma cantora que tem uma bossa, já viu? Ivana Furtado. Ela tem uma música que a consagrou, né? Só se for agora o samba vai prosseguir, né? Leni de Andrade, não é isso? Quantos anos que Leni de Andrade? 7,6. 7,6, né, rapaz? Verdade. Grande Leni de Andrade, minha parente, que eu sou Ivone de Andrade. É. Então minha família só tem talentosos. É ou não? Exato. Foi o Xará. E os talentosos todos têm como segundo time o América. É ou não? Companheiro, o papo estava tão bom, né? Ah, é? Falou no América, Valor o futebol desarranjou. O América não é segundo time de ninguém, o América é só um. Então tá certo, tá certo. Só tem um americano, né? No dia 27 de janeiro também, tem. Todos são talentosos, Furtado. Todos. Inclusive, você pode citar algum? O companheiro de Javan, que está com 70 anos. 70 A anos. filha e a sua amiga, né? Gosto muito. Júlia Bosco. 39 anos. Radamés Inhatali. Radamés Inhatali. 113. E o grande Valdir Azevedo. Faria 90. Pedacinho de Pedacinho do céu. Aquele que é Bandolim? Cavaquinho, bandolim. Rapaz, fantástico, maravilhoso. E companheiro Ivan, no dia 28 e no dia 29, você tem dois destaques, inclusive do dia 28 você gosta muito dele, gostava. Dia 28, fazendo 92 anos, o nosso grande Lúcio Alves, rapaz. E dia 29 um cara que na realidade, ele nunca teve o valor, sabe, nunca teve um destaque real, mas a voz do cara era uma voz impressionante, que era o grande Gerry Adriane, né? Tinha uma voz muito bonita, muito bacana. Dia 29 ele estaria completando 72 anos. E no dia 30 tem uma coroada boa aí. Tem ou não, Furtado? Tem o companheiro Heriberto Martins, né? Que é muito citado pelo pessoal do samba, que é o Paulo da Portela. Valdir Calmon, você deve ter dançado, muito LP, nas vesperagens, matinais, muito LP. Valdir Calmon, né? E no dia 31... Mas no dia 30, rapaz, você pulou Paulo da Portela. Não, falei de Paulo da Portela no Quando se fala de Paulo Benjamin de Oliveira, que nasceu no dia 18 de junho de 1901, e nos deu adeus no dia 30 de janeiro de 49, né? Compositor, cantor, filho da nossa querida Joana Batista da Conceição e do nosso grande Mário Benjamin de Oliveira, rapaz. Ele passou a infância, nosso querido Paulo da Portela, no bairro da Saúde. Então, a gente roda, cai perto do Furtado, né? Bairro da Saúde e Estácio do Sá. Bairro do Estácio, que é perto do seu, não? Claro, companheiro, é um berço de samba, né? Lá. E ele foi criado pela mãe, junto com um irmão mais velho e uma irmã mais nova. O pai sempre foi figura ausente. Olha só, né? Chato isso, né? Ele começou a trabalhar bem cedo, em uma pensão para ajudar a mãe. Também entregava, sabe o que é, Furtado? Marmitas em domicílio, mas, muito mais tarde, passou a trabalhar como lustrador de móveis. Olha só,
Aí, ao invés de só brilhar os móveis, brilhou também, né? O grande Paulo da Portela, que em 1920 a família dele se mudou para Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, lembra o nome bacana, não lembra? Lembra? Grande amigo do Cruz, né? Madureira, bacana demais. E aí ele foi morar numa casinha de vila, que hoje corresponde ao número 338 da Estrada da Portela. Nessa época, então, iniciou suas atividades carnavalescas no bloco Moreninhas de Bangu, tá aí. Em junho de 39, ele casou com Maria dos Santos e veio a falecer em 49, como nós falamos, em consequência de um ataque cardíaco, na mesma cidade do Rio de Janeiro, em 1940. Vai nossa pequena e singela homenagem ao grande Paulo da Portela. Mas no dia 31. Hoje. 31. Dia 31, hoje. Aquela ginga, Furtado. É. Que ginga que o cara tinha. Quem nasceu no dia 31? Tem que botar o óculos. Lembra? De quem você Lembra? lembra? Miltinho. Você, mulher, lembra? Que já viveu. É. Mulher de 30. É. Um sucesso. É, E tempo também, bom, hein, cara? e também nos deixou há 17 anos quem, Furtado? Zilda do Zé. Zilda Ela do Zé. é mais voltada para carnaval, né? Isso, a Zilda do Zé também foi um destaque bacana na nossa cultura, né, Você Furtado? pensa que cachaça é água, né? É, por aí, é por aí. Mas nós não abrimos mão em nenhuma transmissão nossa de trazermos aqui à luz de fatos históricos relevantes. Aqueles fatos que não podem jamais ficarem esquecidos da nossa memória. Por exemplo, como o nosso trabalho é do dia 25 ao dia 31, Furtado, dia 25 de janeiro de 1984, acontecia o que no Brasil? Um fato muito importante. Você estava lá? Aqui no Rio de Janeiro estava. Com certeza, com certeza. Inclusive, aqui na Presidente Vargas. Fechou, tampou. Carregando plástico. Nessa data, em 1994, 84, comício gigante pela direta já, com mais de 300 mil pessoas na Praça da Sé, em São Paulo. Um jornal aí que a gente prefere. Jornal Nacional da Rede Globo, tem que falar que são mentirosos Um mesmo. jornal aí, Lixo. que eu não gosto de falar o nome do jornal, tenta escondê-lo e no fim noticia que foi uma festa pelo aniversário da cidade. Eles são tão mentirosos. Viu? Maquiagem, um né? movimento danado pela direta já. E ele diz que aquele mundo de Movimento gente nacional, que né? estava lá para fazer a festa da cidade. O André de Paula, ele é o advogado da FIST, né? E ele, cada um tem sua linha política e todo mundo deve ser respeitado. E tem uma ocupação aqui no Rio de Janeiro, chama-se Ocupação Hugo Chávez, né? Em homenagem ao presidente lá da Venezuela. E quando houve esse negócio com Maduro, eles fizeram uma manifestação de apoio ao Maduro. Sabe o que a Rede Globo noticiou? Eles fizeram a manifestação de apoio ao Maduro, né? A Rede Globo foi lá, filmou eles e falou que eles estavam lá para tirar o Maduro, que era contra o Maduro. É brincadeira. Eles trabalham sempre, né? Isso sempre acontece. Essa Rede Globo, Agora, no dia 26, companheiro Ivan, o que é que aconteceu? 26 de 1900 vou pedir para o Davi dar essa notícia para os nossos companheiros. O que aconteceu no dia 26 de janeiro de 1925, Davi? Inaugura-se em São Paulo a fábrica da General Motors, a primeira montadora de carro do país. Trabalhava com peça importada. Aí você vê, a General Motors, olha só, nossa, coisa nossa, coisa nossa. O que eles fizeram? Acabaram com ela, porque o Brasil está impedido de progredir. Por isso que acaba tendo que mudar a nossa bandeira. A Ordem e Progresso, ela tem um cunho de uma corrente política chamada positivismo. Então, inspirada no positivismo, nós temos lá a Ordem e Progresso, né? E o Estado Cidadão. Só que hoje, o que eles estão fazendo no nosso país? O que está acontecendo ainda? Porque é uma desordem, é um desordem e um regresso. Progresso. Não, nós estamos
anos para trás, rapaz. Anos para trás. Mas Inclusive a General Motors falou que vai sair do Brasil. Porra, pra você ver. A outra de comida também falou que qualquer coisa sair do Brasil. Vai embora, pô. Não está ajudando em nada. Acabou tarde. a General Motors hoje é a Volkswagen, né? Mas e em 1985, nessa mesma data, Davi, aconteceu o quê? Então, em 85 foi lançado o livro Brasil Nunca Mais, que reuniu uma vasta documentação sobre as violações dos direitos humanos praticados pelo regime militar. Uma dos idealizadores foi D. Paulo Evaristo Arnes, que teve uma atuação voltada aos pobres, aos trabalhadores e os perseguidos. No dia 27, então, de 1881, os jangadeiros do Ceará, eles recusaram embarcar os escravos vendidos às províncias do sul e sudeste do país. Esse protesto, então, contrariava o comércio legal naquele momento e ficou conhecido, esse protesto ficou conhecido como o Dragão do Mar. E o líder dos jangadeiros, Francisco Nascimento, foi recebido e homenageado por uma multidão no porto do Rio de Janeiro. É de homem desse tipo que a gente precisa, rapaz. Nós estamos precisando de homem de fibra para defender os interesses do Brasil. Agora, dia 28, aconteceu alguma coisa relevante? No dia 28 de 1880. Lembra alguma coisa? É 1888, lembra não lembra? alguma coisa, né? É realizado em Santos, São Paulo, o primeiro comício republicano do Brasil. A iniciativa foi de Antônio Silva Jardim, advogado que se destacou na defesa da abolição e da república. Nascido no município que hoje leva seu nome no Rio de Janeiro. Advogava em defesa dos escravos. Agora, companheiro Ivan, na data de 29 de 1905, 29 de janeiro de 1905, falece, infelizmente, no Rio de Janeiro, o grande José Carlos do Patrocínio, que foi considerado como o grande patrono da campanha do abolicionismo. Uma enorme massa compareceu ao seu enterro e, em maio de 1883, ele fundou a Confederação Abolicionista e redigiu o seu manifesto. Assinado também esse manifesto dele. Olha quem assinou o manifesto dele: André Rebouças e Aristides Lobo, que organizavam então debates públicos sobre o fim da escravidão, e eles também apoiavam a fuga dos escravos. No dia 30, Furtado, eu, se pudesse instituir um dia de feriado, para que todo mundo fizesse jejum e voto de silêncio, eu faria. Diz para mim, dia 30 de janeiro, o destaque. Dia 30 de janeiro de 1948 é assassinado Mahatma Gandhi, mais um ser que trouxe à tona o amor universal, baseado naquele Messias que pregou o amor, tanto pregar o amor, botar ele na cruz. O amor incondicional. Lutou contra os opressores ingleses e mostrou ao mundo o quanto eles foram, são e agora que deram a cria, continuam sendo opressores, terroristas, maléficos à humanidade. Por causa da ganância. Pela ganância. Agora, companheiro Ivan, no dia 31, né, hoje inclusive, né, de 1881, lá em Fortaleza, que está passando por um problema seríssimo de violência, no Ceará, o movimento dos jangadeiros decreta o fim do embarque de escravizados naquele porto, abrindo o caminho, então, para a abolição da escravatura no Estado.
Dois importantes líderes desse movimento foram o casal de negros, o casal de negros libertos, tia Simoa e o grande José Luiz Napoleão. Portanto, nós temos muita coisa aí para nós tratarmos. Como nós falamos da tia Simoa e do José Luiz Napoleão, que era o marido da tia Simoa, que tiveram esse grande papel da abolição da escravatura, nós podemos dizer, afirmar por um texto do Jari de Arraes, que em 25 de março é feriado estadual lá no Ceará. Ninguém fala isso, ninguém fala, que é o dia da abolição da escravidão. Dia 25 de março é uma data fundamental, um feriado estadual no Ceará, onde se comemora o dia da abolição da escravidão. Quem sabe disso aqui fala? Ninguém. Ninguém fala disso aqui. Novela. Assim, então, vale lembrar então, que há muito a ser explorado sobre as questões raciais e as formas como se articulam com outras formas de opressão. Eles são tão inteligentes para manipular a gente, que nós somos manipulados assim, de uma maneira tão espontânea. Tu já ouviu falar, quando se fala do negro, quando se fala do escravo, quando se fala do operário, aí se fala assim, pela defesa das minorias, né? Usam muito esse chapão. Só que não é minoria nenhuma, é maioria. É a massa. Minoria são os banqueiros. São os donos do dinheiro. Minoria são os donos do dinheiro. Com esse grave desemprego aqui no Brasil, com essa grave aspas que eles chamam de crise no Brasil, aumentou assustadoramente o número de bilionários brasileiros. Para você ver como a concentração de renda é criminosa. Desemprega, olha só, faz com que a Previdência tenha uma aparência de deficitária e, no entanto, os bilionários aumentaram agora nesse período. Não é uma falta de vergonha na cara muito grande? Né? Aí essas pessoas, como tia Simoa e José Luiz Napoleão, ficam esquecidos, rapaz. Para que lembrar esses nomes? Nossa história é real. Nossa história é real, rapaz. Né? A tia Simoa, ela teve um papel muito impactante na luta contra a escravatura, assim como nós temos aqui hoje também. O que nós estamos fazendo aqui é lutar contra a escravidão que estão querendo trazer de volta. É isso aí, a gente alertar, entendeu? É lutar contra isso, né? Aí você vê, a boca, falando. Aí está aqui no texto falando que, embora a maioria das pessoas não conheçam a sua atuação ou sequer saibam da sua existência, que é pior, não sabe nem de onde que existiu esse movimento no Ceará. Então nós temos que realmente mergulhar cada dia mais. Mexer nesse baú, Ivan. Parabéns aí para vocês. Isso vai ficar disponível, tá certo? Mostrar ao povo aí, nossos ouvintes, que tem histórias que tem que ser revistas. Tem que ser revistas. Para a gente clarear não só a nossa mente, mas nossas atitudes perante o outro, a nível de parceria, a nível de apoio, a nível de ajuda. Como já tem 1 hora e 8 minutos e 54 segundos de programa. Quanto? 1 hora, 8 minutos e 1 hora e 9 minutos agora. Parabéns. Então, olha só. Foi rápido. Vai ficar disponível lá no site do professor Ivan Luiz e no blog que fala dos vídeos do Sindipetra RJ. Nesse programa de hoje, já está passando de 1 hora, lá tem o especial Brumadinho. Tá isso certo? Aí. Lá tem matéria completa. Todas as condições, por exemplo, das barragens, aí, que estão sendo discutidas. Vamos começar a bater nisso. Quer dizer, olha só, em entrevista concedida à Folha de São Paulo, que foi divulgada nessa segunda-feira, dia 28, Bruno Laun, ele afirma que dentre as mudanças necessárias para evitar novas tragédias, como a de Mariana e a de Brumadinho, estão medidas como estabelecer, por exemplo, distância
mínima de 10 quilômetros entre as barragens e as comunidades, tá certo? E impor limite ou proibir estruturas construídas com a técnica a montante, considerada o tipo mais comum, mais barato e menos seguro. E mais rendoso para eles. Mais rentável, muito mais rentável. Aí você tem que ver o capital e o risco. Então o resultado dessa matéria também está completa lá, vai ficar lá disponível. Não, vamos divulgar, vamos trabalhar. Aqui também vai ficar uma matéria lá, ações para esclarecer a população. A população tem que ser tem que participar, tem que vir. Já tem especialista que está alertando que barragens do município, elas estão próximas demais à comunidade. Né? Isso aí, claro. Próximas demais. E aí os riscos são latentes. E praticamente impossível de serem contidos. Companheirada, nosso programa sempre tem um caráter mais descontraído, né? A gente brinca às vezes um com o outro e tal, mas hoje foi impossível devido a essas tragédias nacionais, com grande repercussão internacional e que está trazendo o nosso poder judiciário à baila de novo. Está trazendo. Mas quer dizer... Nós ouvimos aí, lá a Procuradoria-Geral da República dar um depoimento que é muito amenizador. Muito suave, né? Muito suave. Nós ouvimos nos noticiários deputados lá de Minas, todos financiados pelas mineradoras. E em Brasília também. Então, isso tudo está vindo à tona. Quer dizer, a lama está trazendo à luz as pessoas que vivem da lama. Da sujeira. Que vivem na sujeira. Que vivem da sujeira. Que estão enterrados com lama até o pescoço. Tem que acabar esse dinheiro desses políticos aí para bancar, para patrocinar isso. É uma vergonha. Companheiro Ivan, eu já sei que eu estou no final da vida, de 84 anos, eu estou no final da vida. Agora, eu te convido, se eu fosse jovem, igual vocês são jovens, você, por caso, o Davi, eu ia propor uma coisa no Brasil. Entendeu? O político ganha salário mínimo. Você acha que alguém ia querer ser político? O quê? Alguém ia querer ser político, botar 20 pessoas no seu gabinete pagando 60, 80 mil por mês? E esses fantasmas que surgiu agora aí, né? Tanto na Câmara dos Vereadores quanto na LERJ, como é que fica? Cadê o povo na rua? Não, eu te diria mais. Eu entendo que eu ganho, por exemplo, R$1.000 por mês. Trabalho na Petrobras, ganho R$1.000 por mês. Por que ao passar para deputado eu vou ganhar 200 mil? Aí que é. Eu já te entender. Por quê? Porque eles trabalham muito. Custa mais de R$200 mil um deputado federal. É isso aí. Cuida por mais mês. Que pode. Cuida mais que um São preso. quantas cestas básicas? Quer dizer, então o cara tem que chegar lá e viver com o salário dele. Claro, ele mora no Rio. Tem que ter o Tem que ir para Brasília. benefício. Tudo bem, passagem aérea, legal. Ele mora no Rio, lá em Brasília, tem o auxílio lá para moradia. Não discuto isso. Certo? Tem coisas que são lógicas. Tem coisas que são lógicas, são coisas decentes. Só que eles se acostumaram com a indecência. Aí vão abusando, vai no chega vício. lá em Brasília, tem um apartamento funcional. Não querem. E eles não querem. E sabe qual é o argumento? Que eles sentem que a privacidade deles está sendo invadida. Peraí. Ele é comum do povo. Quando você se torna um homem público, É isso aí. acabou a privacidade, meu. Você é um homem público, então não vai. Não vai. Se você não quer ser uma pessoa pública, não vai ter se torne uma pessoa pública. Não, uma pessoa pública. Um ator de novela aí, né? Um ator. O cara faz de tudo para aparecer na mídia. Quando ele fica popular, conhecido, não quer mais se esconde. Usa óculos escuros. Usa óculos escuros, chapéu. Peruca. Vai peruca loura. É uma questão cultural realmente, entendeu? Então eu defendo a tese que o político, ao ganhar uma eleição, ele viva do salário dele. Exato. Dele. Eu me despeço já, né? E vou pedir ao Furtado, quando ele for encerrar o programa, que ele diga quem vai nos autorizar na próxima semana, ou antes até, dependendo do que acontecer por aí. E eu já me despeço aqui
desejando a todos aí um ótimo fim de semana. Davi, suas considerações finais, depois o Ivan também. Com pesar que a gente dá determinadas notícias, né, no embate da caloria, da covardia, agradecer aos ouvintes e qualquer dúvida, mandem para nós qualquer informação, qualquer necessidade que a gente pesquise, que a gente possa passar a divulgar aqui também. Falou da Assembleia, né? Que era dia 29 da Shell. Eu desejo para vocês um bom final de semana, que todos podamos estar juntos e brigar por esse país. Eu sou da África, mas eu adoro o Brasil, que eu estou aqui há 80 anos. Eu vim para cá com 4 anos de idade, vim vendido como escravo. Mas tive um pai que me tornou que eu tivesse uma vida, não aquela vida de escravo, mas uma vida social para que eu vivesse no meio de todo mundo. E eu agradeço a Deus por isso e por estar vivo até hoje. Muito obrigado. Olha só, esse depoimento do companheiro Ivan foi super importante, né? E dignifica o ser humano, viu, companheiro? Dignifica o ser humano. Na realidade, você não foi vendido, foi uma situação que naquela oportunidade aconteceu, mas você teve a dignidade e hoje você é uma pessoa que tem toda uma história, isso é muito, muito interessante, né? E como muito bem falou o companheiro Ivan, tinha sido marcado, né, para terça-feira próxima passada, uma assembleia com os trabalhadores da Shell. Porém, o próprio RH da empresa nos pediu que fosse transferido para o próximo dia 6, né? Então, no dia 6 estaremos fazendo a assembleia com os trabalhadores da Shell e, segundo o RH, eles já estão passando a proposta que foi feita pela empresa para os trabalhadores, para que a gente possa, no dia 6, em assembleia, determinar que tipo de postura nós vamos ter dos trabalhadores no que diz respeito. Estamos aguardando uma resposta de Manguinho, então. E também, ontem foi importante que nós participamos também de Manguinho, foi muito interessante, foi muito panfletamos, ele foi muito importante. Panfletamos o que, Furtado? Que nós panfletamos, né, o nosso questionário, entregamos aos companheiros, ou então pedimos para ser entregue aos companheiros aquele questionário e esperamos que eles ali preencham com todas as suas necessidades para que a gente possa fazer uma pauta de reivindicação e começar a discussão do acordo coletivo dos trabalhadores de Manguinho. Sindicato aí não? Não, aqui não tem não. Tá bom. Olha só, outra coisa também, e você inclusive ontem me cobrou, né, até de uma forma abrupta, né, com referência, que a gente sempre está falando aqui a participação da doutora Lília, que é a nossa médica do trabalho, até em função, viu, Davi, em função dessa situação que está acontecendo em Brumadinho, e ela se prontificou no nosso quadro Saúde do Trabalhador, fazer o nosso programa no próximo dia 14. Ela estará aqui participando do nosso programa naquela parte que diz da saúde do trabalhador. E, lógico e evidente, que estaremos aqui de volta na próxima quinta-feira, se assim permitir, o grande arquiteto do universo, popularmente conhecido como Gadu.